Bom, o que é a verdadeira educação em realidade, né? Muito se fala de educação, e se nós formos para o mundo convencional, ou a escola, a educação é o máximo de informação que você consegue adquirir num tempo X, ok? Então, o mundo considera educado a pessoa que adquire conhecimento. Mas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação que nós temos, a educação ela é muito mais ampla do que o acúmulo de conhecimento, certo? Nós temos várias formas de educação quando se parte para o sistema convencional. A pessoa vai desde o seu início aí até terminar uma faculdade, a grande maioria não consegue se educar, ok? Não consegue atingir um nível de educação conforme esse parâmetro aí do mundo. Então, em realidade, se diz que educação, em termos de escolaridade, aqueles que atingem mestrado, doutorado, pós-doutorado, são os considerados mais educados. Okay? Deus não despreza esse tipo de educação. Okay? Deus, em realidade, ele considera no seu lugar algumas pessoas que atingem determinados estudos, sem minimizar o efeito ou a importância daqueles que não atingem determinados graus de estudo. Por exemplo, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu mais do que todos os outros discípulos juntos. Ele foi o que produziu massivamente material ali, cartas, epístolas. Ele não produziu nenhum evangelho, por assim dizer, mas ele produziu cartas e epístolas massivamente. E em termos de pensamento filosófico mais profundo, Paulo é o que consegue ir de uma forma muito mais abrangente do que os outros discípulos. Isto é, em parte, devido aos estudos corretos que ele fez dos escritos sagrados, ok? Do Pentateuco, dos escritos dos profetas, que ele, como fariseu, teria que mergulhar. Obviamente, Paulo não tinha um conhecimento da peça central disto, que era o encaixe da pessoa do Messias dentro de toda essa gama de ensinamento, ok? Então, Deus não despreza. Ellen White, ela não diz que Deus despreza esse tipo em absoluto. Mas Deus não precisa disso para dizer que é educação verdadeira. Então, o que é educação verdadeira? Eu quero abordar com vocês aqui alguns impactos sobre a educação, por exemplo. O cérebro, nós sabemos que é a antena através da qual o Espírito Santo se conecta com o ser humano, ok? Se você apaga o cérebro humano, você apaga a história do indivíduo, você apaga a perspectiva de futuro, você apaga a identidade da pessoa. Então, a pessoa ela se torna um corpo presente com lembranças desconexas. Okay? Agora, se nós formos analisar em termos de espiritualidade, por exemplo, moralidade e vontade, os estudos científicos demonstram que o lóbulo frontal é a base da espiritualidade. Se você retirar a espiritualidade do sujeito, do indivíduo, você apaga, basicamente, o ponto de conexão entre o ser humano que precisa ser restaurado à imagem de Deus e você apaga, então, a sua conexão, a sua lembrança de que ele tem uma origem de uma fonte superior a ele, uma fonte fora do seu sistema de vida físico.
Ou seja, Deus é a figura que se introduz através da palavra de Deus e cria o ser humano, e não o ser humano de forma histórica ou humanística ou cultural que cria a figura divina conforme quer fazer crer as pessoas que são evolucionistas, dizendo que a figura de Deus é apenas uma criação do ser humano durante períodos históricos. O outro aspecto que é central ali no lóbulo frontal é a moralidade. Se você danifica o lóbulo frontal, que vocês veem aí na figura, é a parte maior do cérebro em termos de quadrantes de proporção, porque a outra parte que fica aí fora desse perímetro aí azul que eu circundei, elas estão divididas em outras áreas. Então, nós podemos ver aí que o lóbulo frontal é a maior. A outra questão é a vontade. O que é a vontade? A vontade talvez seja o aspecto mais fantástico que o ser humano possui. Ou seja, de tudo que o ser humano tem reproduzido em si, da imagem de Deus, a vontade, que é a capacidade de decisão, é uma das coisas, juntamente com a liberdade de se escolher, uma das coisas mais impressionantes, incríveis que Deus dotou o ser humano. Então, se nós apagamos a espiritualidade, nós abrimos portas para que a moralidade seja apagada e para que a vontade seja comprometida e também apagada. E veja, esse é o alvo do inimigo. Qual é o alvo do inimigo? Afetar a espiritualidade, a moralidade e a capacidade de decisão, a vontade no ser humano. Esse é o alvo dele. Por quê? Porque quando ele faz isto através da espiritualidade pervertida ou da moralidade pervertida, ou da vontade obnublada, pervertida, ele consegue apagar no ser humano ou obliterar, quase que sem retorno, a não ser por um milagre divino, a imagem de Deus no ser humano. O que é educar, então? Educar é um processo que acontece no cérebro do indivíduo, mas que, em realidade, está conectado com todo o ser do indivíduo, corpo, alma e espírito. Então, o que fazemos com o corpo afeta a espiritualidade, a moralidade e a vontade do ser humano. Ok? Então, eu procurei dividir, é lógico que nós temos aí muito mais áreas, do que as 4 que eu estou apresentando para vocês, que são parte da verdadeira educação. Mas eu quero abordar apenas 4 com vocês, ok? Em virtude do tempo. A primeira, a verdadeira educação, ela depende de uma hermenêutica correta. A segunda, a verdadeira educação e a salvação, elas são sinônimas, de acordo com Ellen White, ou seja, educar e salvar é a mesma coisa dentro do plano original de Deus de restaurar no ser humano a imagem que ficou maculada devido à separação causada pelo pecado. A verdadeira educação e a reforma de saúde, elas estão interligadas. Não tem como uma pessoa não praticar a reforma de saúde e, ao mesmo tempo, atingir a educação concernente à salvação que Deus tem como plano para a sua vida. E a quarta e última que vamos abordar hoje, a verdadeira educação e o melhor ambiente possível para que esta educação se torne uma realidade. Ok? Então, o que é a verdadeira educação concernente à hermenêutica correta? O que é uma hermenêutica correta? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, enquanto ciência de interpretação, qualquer curso que você for fazer de estudos, qualquer área que seja, você vai ter que estudar uma matéria chamada hermenêutica. Okay? Então, hermenêutica é a ciência da interpretação.
Se você fizer educação, você vai ter hermenêutica concernente a esta área. Se você fizer direito, se você fizer business, se você fizer medicina, qualquer área, você vai ter que fazer hermenêutica concernente a isso. Ou seja, entender as ferramentas para se decodificar os textos pertinentes a determinada área. No nosso caso, nós precisamos conhecer uma hermenêutica para se interpretar o texto sagrado, a Bíblia, ok? Veja o que Ellen White fala concernente a isto. Desde que Deus é a fonte de todo verdadeiro conhecimento, como temos visto aqui, relacionado a parágrafos anteriores, que ela está comparando a educação e a salvação como sinônimas, ela diz assim, o principal objetivo da educação é dirigir a mente à revelação que Deus fez de si próprio. Ou seja, qual é o objetivo da educação? Nós descartamos aqui a questão do conhecimento? Não, em absoluto. Mas o ponto focal, o ponto principal da educação é voltar a mente do sujeito para a revelação que Deus faz de si mesmo. O que é a revelação? Revelação é Deus abrir-se e dar-se a conhecer ao ser humano. Por que isso é importante para que nós entendamos no processo da verdadeira educação? Já que verdadeira educação e salvação é a mesma coisa, primeiro, se Deus dirige a mente do ser humano para a revelação que ele fez de si mesmo, para que o indivíduo compreenda o que é verdadeira educação, sinonimamente aqui aplicado, compreenda o que é salvação ou restauração, nós precisamos entender que não há condições do ser humano entender salvação sem que Deus se auto-revele a ele. Então, não é um exercício, muito embora nós tenhamos que nos esforçar no estudo das Escrituras, tomar tempo, orar, pedir a Deus iluminação na nossa mente para que nós entendamos os Escritos revelados, ok? Mas depende primariamente de Deus revelar-se a si mesmo. Existem várias formas de revelação. Existem revelações pessoais de Deus, quando ele aparecia pessoalmente aos profetas, como exarado na Escritura, ali nos primeiros 5 capítulos da Bíblia, o Pentateuco. Deus falava com Moisés face a face, ele conversava com Moisés. E a Escritura chega a usar a expressão boca a boca, ele falava com Moisés, ok? Deus falava com nossos primeiros pais através de uma comunhão direta com eles. Então, eles aprendiam por 2 fontes primárias. Primeiro, eles aprendiam através da presença de Deus na viração do dia, que vinha conversar, instruir, revelar, trazer conhecimento. E segundo, o livro que Deus usava não era um livro de escritos com palavras conforme nós conhecemos hoje, dependemos disso, ok? O livro era a própria natureza que, devido a não haver pecado, não haver maculação, não haver queda, o ser humano conseguia enxergar, conforme Ellen White, na natureza, o caráter de Deus, tanto o seu amor quanto o seu poder criador. E Ellen White diz, acerca dele, eles aprendiam por meio de suas obras. Deus entretinha comunhão, abria o livro da natureza e explicava para eles através das suas obras. Todas as coisas criadas, ela diz, na sua perfeição original, eram uma expressão do pensamento de Deus. E para Adão e Eva, a natureza estava repleta de sabedoria divina. Agora, o que aconteceu? Veja, Ellen White nos abre aqui uma esfera ampla, dizendo que a natureza ela ficou palidamente agora refletindo a glória de Deus devido à transgressão.
o homem ele ficou, então, privado de aprender de Deus através da natureza e, em grande parte, mediante as suas obras. Ou seja, as obras de Deus, elas não refletem em sua plenitude original, conforme for a propósito de Deus para um mundo sem pecado, mesmo que o salmista diga que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, anunciam mais palidamente e precisam das escrituras sagradas para poder nos explicar, ou as escrituras sagradas são lentes que nos ajudam a entender a terra corrompida e maculada pelo pecado, ok? E Ellen White segue dizendo: é verdade que suas lições objetivas não se obliteraram. Em cada página do grande livro de suas obras, ou seja, a natureza, ainda se podem notar os traços da sua escrita. A natureza ainda fala de seu Criador, todavia, essas revelações são parciais e imperfeitas, e isso devido ao problema do pecado. Em nosso mundo decaído, e também nós participamos disto, não só a natureza ficou maculada, desfigurada, mas a nossa própria natureza ficou assim, com faculdades enfraquecidas, visão restrita. Essa visão aqui é uma visão mais profunda das verdades. Nós somos, então, incapazes de interpretar corretamente esse livro de Deus que é a natureza. E necessitamos, então, de uma revelação mais ampla que Deus fez de si mesmo através de pessoas escolhidas, ou seja, profetas, para que ele pudesse preservar o escrito e o escrito chegasse até nós. Então, as escrituras sagradas, elas são agora a perfeita norma da verdade, como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Então, veja, se as escrituras sagradas nós devemos dar o lugar prioritário, a mais importante cadeira do ensino dentro do projeto educacional, se nós retiramos as escrituras, meus queridos amigos, não é através da filosofia humana, não é através dos graus que o ser humano pode atingir, não são os mestrados e doutorados e pós-doutorados que garantem a compreensão da palavra de Deus em absoluto, é a revelação que Deus faz de si mesmo e o uso que o Espírito de Deus faz das Escrituras quando nós usamos as Escrituras nesse processo de sermos, então, restaurados à imagem e semelhança de Deus. Para se obter, diz Ellen White, uma educação digna desse nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados na palavra sagrada. Veja, que interessante, Deus o Criador e Cristo o Redentor. Ambos aqui são a mesma pessoa. O Criador, o agente da criação é o Senhor Jesus Cristo. Assim como o agente da redenção é o Senhor Jesus Cristo. Por que é que ela, então, divide aqui Cristo entre o Criador e o Redentor? Para que nós entendamos que foi Deus, Cristo, que nos criou a sua imagem e semelhança, sendo ele, então, o agente da redenção, que também e somente através dele, pela palavra escrita, é que nós somos restaurados, ou seja, educados, ou seja, salvos nesse projeto divino de reconstrução do caráter do ser humano. Ok? Então, por isso que nós precisamos entender que Ellen White ela coloca esse entendimento. Primeiro, veja, o que é hermenêutica? É uma compreensão correta. Então, Ellen White diz assim, a palavra ela deve ocupar o lugar mais importante, central dentro do processo da educação ou salvação, que são sinônimas, ok? Por quê? Ellen White ela diz assim, a palavra de Deus, quando tomada nas nossas mãos e estudada,
nós temos o privilégio de ter o mesmo poder em nossas mãos que criou os mundos antes do pecado. Então, veja, a palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo para esse processo de reconstrução, para esse processo de educação. Veja, se você for hoje para a maioria das escolas, eu digo maioria porque tem algumas que não operam nesse sistema, ok? Educar é simplesmente projetar o indivíduo para o mercado de trabalho. Educar é simplesmente preparar o indivíduo para a vida competitiva, que, entre aspas, essa competitividade é o mesmo projeto evolucionista, é a sobrevivência do mais forte. Então, você é preparado para passar no vestibular, no caso aí do Brasil, não é? Ou passar nos processos seletivos, como no caso aqui da América, para que você possa entrar naquilo que você espera atingir como educação. Veja, muitas pessoas dizem assim, meus filhos estão todos bem, eles tiveram um sucesso tremendo, eles são educados, mas quando você toca na questão da espiritualidade, diz, olha, eles se afastaram da igreja, mas eles conseguiram uma boa carreira, têm um bom casamento. Queridos irmãos, não é uma crítica a ninguém que tenha falhado nesse princípio e que deve orar pelos filhos, mas o centro da educação é preparar nossos filhos para a eternidade. Então, a educação para o tempo do fim, sem desmerecer o acúmulo de conhecimento, eu creio que é importante, tem seu lugar, Deus pode até usar, ele não precisa, mas ele pode, mas educar é mais do que acúmulo de verdadeiro conhecimento. Porque mesmo o acúmulo do verdadeiro conhecimento, sem uma entrega sem reservas ao poder de Deus para nos transformar e nos preparar para a transladação, para estarmos prontos quando o Senhor vier, ou quando ele deixar o santuário celestial em intercessão por nós, em nosso favor, nós já devemos estar prontos, ok? Então é nesse sentido que passamos para a segunda parte. Ou seja, a verdadeira educação e a salvação são sinônimos. Veja o que Ellen White diz. Ao meditar-se sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente é o quê? Renovada, ela se renova. Ela é restaurada e a alma é restaurada à sua imagem. Ou seja, o ser por completo, a forma de pensar, a forma como nós abordamos a vida, a nossa visão de mundo, ela muda. Muda como? Quando nós contemplamos a meditação aqui, de acordo com Ellen White, não é esvaziar-se de todo o conhecimento, entrar numa zona de silêncio, como propõem as religiões orientais, mas justamente ao contrário. É encher a nossa mente com a palavra de Deus, o conhecimento salvífico que Deus faz ao revelar-se a si mesmo nas profecias, nos escritos sagrados e, especialmente, na vida e exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ela diz, mais elevado do que o sumo pensamento humano, ou seja, aquilo que o pensamento humano pode atingir no seu máximo, é o ideal de Deus para com seus filhos. O ideal para com você, pai, o ideal para contigo, mãe, e o ideal para cada um dos filhos que me ouvem nesse momento, ok? E veja, parte desse projeto não está excluído a santificação. Nas religiões atuais cristãs, a santificação ela não encontra espaço. Ela não encontra espaço, irmãos. E por que é importante nós mencionarmos isso? Porque em muitos segmentos da religião cristã hoje, em alguns lugares até dentro do adventismo,
a santificação ela não é muito popular. A salvação ela é algo forense, ela é atribuída a uma declaração dentro do fórum do tribunal divino para nós que aceitamos a Jesus Cristo e se limita aí. Se limita aí. Não tem nada a ver mudança de vida, estilo de vida, aquilo que a pessoa faz, a sua forma de visão de mundo, a sua forma de relacionar-se com o ser humano, seja ele do sexo oposto ou não, como ele trata as pessoas que lhe cercam, como o mundo nos vê, como o mundo nos apresenta, não é somente quando estamos na igreja, não é somente como nós nos apresentamos ali quando encontramos nossos irmãos. A salvação ela deve afetar de forma de santidade a vida do ser humano por completo. E Ellen White ela não dicotomiza esses dois aspectos. Aliás, ela diz que não deve ser separado. Justificação e santificação, ela diz que são partes de um mesmo processo, mas apenas com nomenclaturas pedagógicas diferentes para que nós entendamos. Okay? Ou seja, ela coloca de forma pedagógica, dizendo que a justificação é o nosso passaporte para o céu e a santificação é a nossa preparação para o céu. E ela diz que Deus não pode justificar aquele a quem ele não pode santificar. Por quê? Porque Deus não fará um trabalho pela metade. A salvação não é uma declaração no céu. A salvação é uma preparação do indivíduo como um todo, a mente, a alma como um todo, o ser humano, para que quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, o ser humano esteja pronto simplesmente para a transformação do corpo. Mas a mente, os gostos, a capacidade de decisão, a reprodução do caráter de Deus na vida do ser humano já esteja terminada. A única coisa que será, então, reformada, renovada, reestruturada, transformada, será a parte física do ser humano. Mas o restante, a mente, a sua visão de mundo, a sua contemplação de Deus. E isso talvez seja visto na vida de algumas pessoas. Moisés, por exemplo, vivia dessa forma. Isaías vivia assim. José vivia assim. Daniel e seus companheiros na Babilônia viveram assim. Enoque viveu assim. E Ellen White chega a dizer que Enoque é um tipo de todo ser humano que estará vivendo próximo ao fechamento da porta da graça. Eles viverão incorruptíveis em um mundo cheio de corrupção. Ou seja, a vida deles estará entregue a tal forma ao controle do Espírito Santo pela própria razão, pela própria vontade, santificada e trabalhada pela palavra de Deus. Não é este o propósito da palavra de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, para que tudo seja feito para a glória de Deus. Então, veja, quando nós lidamos com o aspecto santificação, é por isso que Ellen White diz isto. Opa, passei bastante aqui, deixa eu voltar aqui. Ok? Então, ela diz assim, a santidade, ou seja, a semelhança com Deus. O que é semelhança com Deus? É a reprodução do caráter divino no nosso próprio caráter, na nossa mente. Esse, de acordo com ela, esse é o alvo a ser atingido. Alvo de quê? Da verdadeira educação. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo. O que isso quer dizer? Que a educação é um projeto para sempre, meus amigos. Educar e salvar são sinônimos. Mas salvar não é uma declaração forense, lá dentro do tribunal e só. Salvar e educar é a porta de entrada para a glorificação que nos abrirá a
extensa fonte de pesquisa do universo inteiro. Lá nós não esqueceremos, nós não teremos uma identidade a lembrar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. O Senhor apagará a memória? Não. Lá nós lembraremos de onde viemos, lembraremos do sacrifício do Senhor Jesus por nós, lembraremos que somos redimidos por um preço infinito, mas ao mesmo tempo abrirá um campo vasto de infinito conhecimento em todo o universo. Veja, meus queridos, eu posso acumular, inclusive dentro de um seminário, ou por pesquisas próprias, todo o conhecimento a respeito da palavra de Deus. Mas se esse conhecimento não foi efetivo no sentido de restaurar em Deus a imagem, na minha própria pessoa, a imagem de Deus, restaurar em mim a imagem de Deus, este conhecimento ele foi em vão. Qual é o objetivo, então, da salvação? Paulo diz assim, em Hebreus 12, 14, esforçai-vos para viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a salvação e a educação, ela tem o objetivo de nos santificar, nos separar nesse projeto divino para nos preparar para a transladação antes que se termine o tempo de prova, ou tempo de graça em português. Em inglês é tempo de prova, o probation. A educação também, e aqui eu entro numa área mais nevrálgica para muitos, alguns pensam que o que eu como, o que eu bebo, meu estilo de vida, a hora que eu durmo, fazer exercício ou não, beber água ou não, respirar ou não, confiar no poder de Deus ou não, isso não tem nada a ver com educação. Mas, queridos, não tem como transgredir uma lei do físico, de acordo com Ellen White, e, ao mesmo tempo, estar impune diante do governo de Deus. Veja, ela diz assim, transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus é tanto o autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que Deus confiou ao ser humano. Veja como isso é importante. A lei orgânica que Deus projetou para gerir o nosso corpo e a lei pronunciada lá no Sinai por Jesus Cristo, pois ele é o autor de uma e da outra, elas podem ser transgredidas com o mesmo nível de culpabilidade pelo ser humano, que é tanto responsável e que deve ser responsabilizado por suas ações de correspondência para com essa lei que espera dele, ok? Uma guarda. É possível a nós guardarmos a lei de Deus? Ellen White diz que, devido à nossa natureza caída, no livro Caminho a Cristo, página 62, ela diz que é impossível. Cristo proveu um meio de escape, ela diz, viveu na terra em meio a provas e tentações, iguais às que sobrevêm a nós, viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para dar-nos a sua justiça e então tornar possível que nós, de acordo com Ellen White, na sequência do pensamento, andemos em obediência para com a lei de Deus. Ou seja, sozinhos no nosso estado decaído, nós não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Ponto. Ellen White diz que não tem como. Okay? E devido a sermos pecadores, nós não temos como tampouco pagar o preço requerido para a nossa limpeza do nosso recorde ali no tribunal celestial. Mas como nós recebemos pela fé a salvação em Cristo, nós então passamos a receber por conta dessa justiça, de acordo com Ellen White, que é o nosso passaporte para o céu, nós recebemos então a habitação do Espírito para que nós agora sejamos reformados, trabalhados e, de acordo com ela, santificação, é um processo de adaptação para a habitação do céu. Okay? Nem a justificação nos garante o céu por nós mesmos,
mas somente pelos méritos de Cristo, e nem a santificação sozinha nos garante o céu somente pelos méritos de Cristo. Ou seja, a justificação é necessária e ela é imputada pelos méritos de Cristo, e a santificação é necessária, ela é concedida a nós como processo pelo Espírito que habita em nós, 1 Coríntios 6, 19 e 20, por causa da justificação, o Espírito pode habitar em nós e pode fazer com que justificação e santificação completem esse ciclo de preparação para a trasladação quando o Senhor voltar. Então, o que Ellen White diz? Olha na sequência. Deus constitui as leis que governam o nosso organismo, e essas leis que ele pôs em nós, em nosso ser, não é? Em nós, são divinas, e para cada transgressão está fixada uma penalidade que cedo ou tarde será executada. Executada por Deus de forma arbitrária? Não. É como uma pessoa fechar os olhos e querer se lançar de um precipício, transgredindo uma lei natural da gravidade, e dizer, eu não vou morrer, porque eu tenho fé. Uma pessoa que vai contra as leis de saúde reveladas por Deus, sendo ele responsável pelo cuidado do corpo, porque ele é um mordomo, nós não somos donos de nós mesmos, nós somos mordomos. O dono é Deus por criação, o dono é Deus por redenção. Então, existindo leis orgânicas do nosso corpo, se elas são transgredidas, cedo ou tarde o corpo vai cobrar a penalidade. É como uma pessoa que começa a fumar, a princípio ela não sente, o tempo vai passando, ela vai sendo afetada. Não adianta, ela pode ter fé em Deus, ela pode dizer que aceita a Cristo como Salvador, e na ignorância fumar, cedo ou tarde, ele terá cobrado em seu próprio corpo, não é, a transgressão desta lei. Veja, Ellen White diz assim, se a luz dada por Deus quanto à reforma de saúde é menosprezada, ele não operará um milagre para conservar com saúde os que prosseguem na direção que os torna doentes. Okay? Então, hoje, a gente vê muitas pessoas fazendo isso com Deus, brincando com Deus. Eles tratam o corpo como se fosse deles. Eu sou dono do meu nariz, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu não me exercito, eu faço o que eu quero com o meu corpo porque é meu, eu sou o dono. E ninguém tem nada a ver com isso. Não nos pertence. Deus cobrará de nós. E nós temos que responder a Deus pelo uso do corpo. Por que isso é importante no processo da educação? É impossível, de acordo com Ellen White, uma pessoa atingir o máximo de perfeição transgredindo as leis de saúde. É impossível a pessoa abrir-se espiritualmente da forma que Deus espera dela, transgredindo leis que ela conhece. Ou seja, Deus não operará um milagre para conservar com saúde os que prosseguem na direção que os torna doentes. Não adianta orar. Ellen White é clara dizendo, não adianta orar. Ela diz que a única forma para a pessoa alcançar a cura e o restabelecimento nesse caso é se ela arrepender-se desta direção que a torna doente, confessar o pecado, abandonar esse pecado que a está tornando enferma, doente, e então Deus operará um milagre. Deus operará um milagre. Em alguns casos, Deus nem opera um milagre, não é? Deus deixa que a pessoa viva ali pela fé. Mas ela prossegue, ela diz assim, se o estômago não for bem cuidado, a formação do caráter será prejudicada. Mas eu pergunto para os irmãos, o que é que tem a ver estômago e caráter? Não é? A gente separa, não. Caráter é o que a gente vai levar para o céu. Mas a gente trata o estômago como se fosse uma parte dicotomizada, separada do corpo. O estômago é uma coisa, a mente é outra, o emocional é outro, não é? O psicológico é outro, a saúde espiritual é outra.
o cérebro e os nervos, diz Ellen White, relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. O que é o pensar e o agir? O pensar é a forma primária das ações. O que nós pensamos se tornam em ações. As ações repetidas ou hábitos se tornam o quê? O caráter da pessoa. E o caráter é o que abrirá a entrada para o céu pelos méritos de Cristo, é claro, ou fechará a porta do céu. Ellen White diz que Deus não levará para o céu qualquer ser humano que colocaria em risco novamente o céu. Então é por isso que Deus trabalha nesse sentido também. Okay? Ele criou o nosso corpo como um todo. Está ligado ao espiritual, está ligado ao físico. Não tem como separar. Essa ideia de que o que eu faço com o corpo é mau, não afeta o meu espiritual, a minha alma, que já está preparada. Não, esse é um pensamento grego, dicotomizado. Ela diz assim, é pecado violar as leis do nosso ser, tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico, ou seja, concernente aos 8 remédios revelados por Deus para preservar o nosso físico, estarão inclinados a violar a lei de Deus. De que forma? Proferida no Sinai. Okay? Então, nós não temos como separar. Então, veja, para que nós entendamos o que é verdadeira educação, primeiro, nós temos que ter uma hermenêutica correta. O que é uma hermenêutica correta? É a correta interpretação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E como é que isso se dá? A própria Bíblia é responsável por interpretar-se a si mesma. É o texto bíblico que interpreta o texto bíblico, não é o teólogo que interpreta o texto bíblico. É a Bíblia que tem a autoridade suprema de interpretar-se a si mesmo. Se isso estivesse circunscrito, irmãos, à mão de algum teólogo para abrir o conhecimento de Deus para mim, que sou leigo, nós todos estaríamos perdidos. Olha a multiplicidade. Você pega 10 teólogos de um mesmo segmento religioso e você os coloca juntos para discutir um texto específico da palavra de Deus e eles se contradizem, cada um chega com uma conclusão. Por quê? Porque não aplicam o princípio estabelecido pela Escritura, de que a Escritura interpreta-se a si mesma e de que a Escritura também usa todos os textos da Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, sem excetuar nenhum dos textos, o Antigo e o Novo Testamentos. Ambos são responsáveis nesse projeto de interpretação da própria Escritura. Ok? Segundo, educação verdadeira e compreensão dessa hermenêutica da salvação, exarada e explicada pelo próprio texto bíblico, são parte integrante da verdadeira educação. E terceiro, o cuidado do nosso corpo é, sim, parte indispensável, integrante nesse processo da verdadeira educação, que é, sinonimamente falando, a restauração do caráter de Deus no indivíduo para prepará-lo para a trasladação. Okay? Então, a última parte, a verdadeira educação e o melhor ambiente possível para a nossa vida. E aqui eu quero entrar em algo não muito demorado, porque isso é algo que muitos de vocês já têm lido bastante, já têm aprendido e estudado, especialmente nos escritos de Ellen White, aí, por exemplo, Vida no Campo e vários outros livros de Ellen White, sempre no livro Educação, inclusive, ela menciona isso. Não, ela menciona, por exemplo, as nossas escolas deveriam ter um ambiente específico, deveriam ter um ambiente mais separado das cidades. Por quê, irmãos?
Aqueles que moram em cidades, ainda moram em cidades, sabem o quanto. Para vocês terem uma ideia, na época de Ellen White, ela dizia que o burburinho das carruagens, se ela vivesse hoje para ver o barulho tremendo que os automóveis fazem, não é? Nas cidades, e sem contar a maldade que impera nas cidades. Por exemplo, hoje é sabido por estudos, e Ellen White já dizia isso nos primórdios aí de seu ministério, que uma vida mais simples, uma vida fora das coisas artificiais, do alcance da artificialidade, ela ajuda no desenvolvimento da formação do caráter da criança e do ser humano também, do adulto. Veja, quando nós lemos em Ellen White, por exemplo, sobre a vida de Enoque, Enoque, ele se localizava, ele morava fora do perímetro da cidade. E ali ele entretinha comunhão com Deus, da natureza, através da revelação que Deus fazia de si mesmo. E Enoque, então, ele ia nas cidades para poder, e inclusive ela menciona que a cidade era um sofrimento para Enoque, ou esses ambientes de promiscuidade, que vocês muito bem sabem, especialmente nas cidades brasileiras, não é? Não é uma crítica norte, sul, leste, oeste. Nós vivemos no norte, por exemplo, e os lugares mais quentes, pelo menos no Brasil, geralmente são lugares mais promíscuos, ok? As pessoas elas descobrem mais o corpo. E lembre-se, há uma relação entre paganismo e cristianismo e religião verdadeira. No paganismo, o adorador descobre o corpo e pratica sexualidade pervertida. No cristianismo, o adorador tem que cobrir o corpo, a vergonha da nudez. Ok? Isso aí está relacionado com Gênesis. Deus cobre a vergonha da nudez causada pelo pecado. Então, no paganismo, não é pecado você descobrir a nudez do corpo. Pelo contrário, ela é incentivada. E a promiscuidade sexual é incentivada. E o descobrimento da nudez do corpo e a promiscuidade sexual, elas estão intimamente interligadas, ok? E isso está mais exacerbado nas cidades. Todos aqueles que vivem ou viveram em cidade, eu creio que todos nós, pelo menos os adultos, em uma instância de nossa vida, nós vivemos exposto a esses ataques da cidade, ok? A esses ambientes. É muito mais difícil para o ser humano se concentrar nas coisas de Deus, ainda que ele mantenha comunhão com Deus durante o dia. Ele vai passar durante a manhã, ele vai passar ali, mesmo que ele tente ter comunhão com Deus, ele vai passar momentos de muito mais ataque e dificuldades em meio a esses ambientes da cidade. Não somente o barulho, a artificialidade da cidade, tudo é artificial, ok? Fora a imoralidade, a criminalidade, a forma com que as pessoas vivem, naquela vida corrida, a gente não consegue trazer a lembrança. Imagina uma criancinha que é nascida e criada na cidade sem nunca sair dali. Okay? Em contrapartida, quando a gente vai para ambientes mais tranquilos, ambientes mais calmos do campo, a gente caminha em meio à natureza, você levanta, você sai para caminhar, você tem o frescor do ar da manhã, você não ouve o burburinho da cidade, você contempla, lá em casa, por exemplo, a gente sai para caminhar bem cedinho antes do sol nascer, e depois do sol se pôr a gente caminha também. À noite a gente vê as estrelas, e durante a manhã a gente vê outro céu, outras estrelas em outro posicionamento, porque já é manhã, mas ainda é escuro, e a gente para assim, olha para o céu, e agradece a Deus, tem gratidão pela natureza. Ouve sons da natureza que são também responsáveis nesse processo do projeto divino para restabelecer em nós o seu caráter. Irmãos, aqueles que têm o privilégio, a oportunidade, aqueles que ainda não tiveram, procurem fazer o máximo para conseguir um dia se desvencilhar desta, sem contar os perigos aí, não é, que a cidade está gerando, problemas não somente na política, problemas sociais, convulsões sociais,
que estão sendo gerados aí nas cidades, tornando-se muito mais difícil para se desenvolver, especialmente o caráter das crianças, e expondo os adultos também a muito mais tentações, não é, nessa vida tão artificial. Então, veja, nós precisamos de um ambiente melhor. Nós precisamos nos expor a ambientes, nos relacionar mais com pessoas que sejam mais expostas a esses mesmos propósitos, que tenham o mesmo projeto de vida, que creiam nas mesmas coisas, que pratiquem as mesmas coisas. Nós não devemos deixar de lado o nos aglomerarmos para louvar a Deus com as pessoas que creem como nós, que cantam como nós os louvores a Deus, que contemplam as mesmas obras, que consideram parte do projeto de educação obedecer às leis que Deus deixaram para o nosso organismo, que consideram a interpretação da palavra de Deus baseada na própria palavra, que consideram os escritos sagrados do Espírito de Profecia como um presente deixado por Deus nesse projeto de restabelecimento do caráter. Okay? Então, veja, apenas recapitulando para terminar, a educação verdadeira, ela não pode ser efetiva excetuando-se a palavra de Deus, tirando a palavra de Deus de cenário. Por isso que Ellen White diz que a Bíblia deve ocupar o lugar central nesse processo de educação, nesse projeto de salvação. Por quê? Porque somente encontrará esse sinônimo de educação e salvação aqueles que buscam na palavra de Deus, excetuando aqueles que, por um contexto geográfico ou político, vivem num país que não tem acesso à palavra de Deus. Deus pode usar, ok? Algum outro meio para revelar a essas pessoas. Elas não ficarão sem revelação. E Paulo diz que todos serão indesculpáveis, ok? Ainda que Deus tenha que falar através de um animal, de alguma coisa extraordinária aí, metafísica, além daquilo que nós podemos palpar da palavra de Deus. Okay? Segundo, educar e salvar são sinônimos. Salvação é o que nós esperamos para nossos filhos, para nós mesmos, para nossa família. Então, a melhor educação que você pode dar para o filho, sem excetuar os outros estudos, Ellen White não é contra, mas que todos os outros estudos pelos quais passarem nossos filhos, ou nós mesmos, sejam filtrados pela revelação maior, que é a Bíblia Sagrada e os escritos do Espírito de Profecia. Okay? Terceiro, não negligencie as leis de saúde. Elas desempenham um papel essencial, importante e parte desse todo que é o plano de Deus de restaurar em nós o seu caráter e nos preparar para a transladação, para que estejamos prontos quando Jesus deixar o santuário celestial e permaneçamos prontos até o seu aparecimento físico nas nuvens dos céus. E quarto, faça o possível para prover para seus filhos, para sua família e para você um ambiente para que isto seja efetuado corretamente. Tá bom? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Deixa eu tentar aqui parar com a minha... como é que eu faço para cortar o compartilhamento aqui? Eu acho que já está cortado, né? Já dá para vocês me verem aí. Eu acredito que nós podemos, irmãos, entender, então, que educação não é simplesmente um acúmulo de conhecimentos. E eu espero que todos nós consideremos isso de forma extremamente séria, ok? Porque as escolas hoje, elas estão desenhadas para operar, primeiro, excetuando Deus do currículo, segundo, a palavra de Deus do currículo, e as escolas que têm a palavra de Deus ainda como parte do estudo, em seminários teológicos, muitos deles
tem a Bíblia apenas como um produto do ser humano, ok? Não como revelação de Deus e como palavra de Deus. Contém num ou noutro a palavra de Deus de acordo com eles, isso é um erro tremendo. A Bíblia é a autoritativa palavra de Deus, ela é uma autoridade para a nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos, que a sua graça nos cubra e que nós estejamos aí trabalhando com segurança nesse processo e projeto divino para a restauração do seu caráter em nós, nossa família e em nossos filhos. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Aí eu passo aí a palavra para o dirigente agora do grupo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por este projeto de educação maravilhoso desenhado pelo Senhor. A verdadeira educação, ela é, em realidade, o plano da redenção exposto a nós na palavra e nos escritos sagrados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos e a entendermos a parte que nos toca enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, enquanto famílias, para transmitirmos ao mundo aquilo que o Senhor espera de nós. Dá-nos coragem para vivermos e darmos um passo de fé para que possamos preservar a saúde espiritual dos nossos filhos, e física, e mental, e emocional, e moral, para que eles sejam trabalhados por teu Espírito e se tornem também instrumentos nas tuas mãos na finalização do Evangelho eterno, para que o Senhor possa voltar. São bênçãos que agradecemos, em absoluto por merecermos, mas confiantes nos méritos de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.